Olá a todos, bem-vindos à aula 2 do nosso curso de IASP, Introdução à Análise do Sistema de Potência. Nessa aula 2 a gente vai mostrar algumas equações associadas aos sistemas trifásicos, ok? Bom, inicialmente a gente fala um pouco sobre o sistema de tensões polifásico e simétrico, tá? Ser polifásico significa que você tem uma quantidade de fases superior a 1, né? Então 2, 3, 4, enfim, generalizando, você pode considerar que o sistema polifásico é aquele que é constituído por N fases, tá? Supondo que a gente está trabalhando com sistemas senoidais ou cossenoidais, o sistema de tensões polifásico vai ser aquele constituído por N cossenoides, né? Essas cossenoides, para garantir que elas sejam para garantir que o sistema além de ser polifásico seja simétrico, essas cossenoides elas devem possuir o mesmo valor máximo, ok? E devem possuir a mesma defasagem entre duas tensões consecutivas quaisquer. Nesse contexto do estudo que a gente está fazendo, a gente já percebe que, primeiro, polifásico, porque tem uma quantidade de fases superior a 1, 2, 3, 4, enfim, N fases, como eu falei. Senoidal ou cossenoidal diz respeito à forma da onda gerada ou no gerador que alimenta esse sistema, né? E a característica simétrica é que eles devem possuir o mesmo, essas cossenoides terão o mesmo valor máximo, que a gente vai designar de EM, ok? E a defasagem entre elas vai ser de 2π radianos sobre n, ou 2π sobre n radianos, ok? Onde esse n vai ser justamente o número de fases ao qual o sistema está vinculado, tá? Bom, ainda sobre o sistema polifásico e simétrico, ele vai atender a um conjunto de equações, né? Que é o objetivo principal dessa aula 2 aqui. Essas equações aí estão representadas nas equações através dessa representação aí das equações 1 a 4, tá, pessoal? Então, E1, E2, E3 e EN, perceba que a gente está utilizando uma notação com letras minúsculas, tá? Isso é uma convenção, sempre que você estiver trabalhando com valores no domínio do tempo, perceba que dentro do parêntese, ó, cosseno de ômega t, né? Esse t aí diz respeito a tempo, tá? Então, se você analisar todas as equações, a variável tempo está relacionada às mesmas. Então, primeiro, você já sabe que está no domínio do tempo, ok? Primeira coisa. Segunda coisa, por convenção, sempre que a gente tiver no domínio do tempo, aquela variável será representada por uma letra minúscula, tá? Só lembrando que tensão elétrica, a tensão elétrica ela geralmente é representada pela letra V, pela letra U ou pela letra E, né? Nesse caso aí, a gente está trabalhando com a letra E, ok? De tensão. Então, você teria uma tensão na fase 1, E1, na fase 2, E2 e na fase 3, que seria o E3, ok? Perceba que são cossenoides, né, como ele falou anteriormente, ou seja, a forma de onda da tensão vai ser um valor constante, que na verdade, nesse caso, vai ser o valor máximo da grandeza, né? Então, E1 seria o valor instantâneo, letras minúsculas, instantâneo porque depende do tempo. EM é o seu valor máximo, né, que independe do tempo, que seria o máximo valor que a cossenoide iria atingir. Então, você vai ter o valor máximo sendo multiplicado por uma forma de onda cossenoidal, dando a característica cossenoidal a essa tensão, certinho? A fase 1 você vai ter ômega t menos 0, a fase 2, aí você já começa a entrar em a questão da defasagem de 2π sobre n, né? Então, você vai ter ômega t menos, perceba que é uma defasagem, né? 2π vezes 1 sobre n, certinho? E na fase 3, você vai ter menos 2π, só que ao invés de ser 1 sobre n, vai ser 2 sobre n. Por quê? Porque você já está na fase 3, né? Você já tem duas fases anteriores. Então, perceba aí, analisando essas equações, que, primeiro, você está no domínio do tempo, variável t está presente dentro da cossenoide. Por falar em cossenoide, as respectivas tensões E1, E2 e E3, elas são obtidas a partir da multiplicação de um valor constante, que é o valor máximo, por uma cossenoide, dando uma característica para essas tensões de uma tensão o quê? Cossenoidal, tá? Só lembrando que poderia ser senoidal, né? Só modificaria a questão da defasagem existente entre a função seno e a função cosseno, né? E generalizando, né, supondo que você está trabalhando com um sistema polifásico de n fases, você teria essa equação 4 como sendo uma equação geral, né? É n, né, onde n representa o número de fases, sempre vai ser o valor máximo daquela cossenoide multiplicado pela função cossenoide, cujos argumentos são ômega t menos 2π, que multiplica n menos 1 sobre n, tá? Então, essas quatro equações que estão apresentadas aí são as equações que permitem que você analise matematicamente um sistema polifásico e simétrico, certinho? Bom,
Agora vamos para um caso particular, né? O sistema trifásico possui mais de uma fase, logo ele deve ser considerado um tipo de sistema polifásico, né? Então o sistema trifásico ele pode ser considerado um caso particular de um sistema o quê? Polifásico. No caso de ser trifásico, ele será constituído por 3 fases. Nessa equação aqui, ó, a letra N, né? Perdão, nessa equação aqui, nessa análise aqui que ele fala que é composto por N fases, constituído por N cossenoides, esse N aí seria justamente 3, né? Que é o número de fases, certinho? Geralmente utilizam-se fasores para representar as tensões e as correntes. Perceba que ele não diz que obrigatoriamente, ele diz que geralmente, né? Então, geralmente utilizam fasores, ok? Embora, na própria frase ele continue aí, ó, embora também possam ser representados no domínio do tempo, certinho? Equações do sistema trifásico. Basicamente, o que você vai fazer é, nesse conjunto de equações que está aqui, as equações de 1, 2 e 3, você vai substituir o n por 3, ok? De tal maneira que, por ser um sistema trifásico, o número de fases é igual a 3, nessas equações 1, 2 e 3, aonde tiver a letra n minúsculo, você vai substituir por 3, né? De tal maneira que você vai chegar nessas equações aí, ó. E1 vai ser m cosseno de ômega t, E2 é m cosseno de ômega t menos 2π sobre 3, e E3 é igual a m, desculpem, que multiplica cosseno de ômega t menos 4π sobre 3, certinho? Qual é o raciocínio aí? Novamente, perceba que você vai ter a função cossenoidal, novamente perceba que você está no domínio do tempo, né? A variável t está sendo considerada. Novamente, perceba uma defasagem entre as formas de onda, né? Existe uma defasagem, ou seja, um atraso da fase 1 para a fase 2, da fase 2 para a fase 3 e da fase 1 para a fase 3, ok? Outra característica que você pode analisar é a questão dos ângulos complementares, né? Perceba que, do ponto de vista matemático, menos 2π sobre 3, considerando que isso aí é um ângulo, ele é a mesma coisa que mais 4π sobre 3. E menos 4π sobre 3 é a mesma coisa que 2π sobre 3. Positivos, né? Então, ângulos complementares, basicamente o que você vai fazer é, o complementar ele vai ter o sinal contrário e você vai fazer o ângulo que falta para ele dar uma volta completa, né? No caso, 2π rádio ou, se você tiver em graus, 360 graus. Certinho? Então, cossenoides multiplicadas pelo valor máximo, como você está no domínio do tempo, as variáveis E1, E2 e E3 são representadas em letra minúscula, lembrando que isso é apenas uma convenção, tá? E você pode aplicar ainda o conceito de ângulos complementares, né? Que é por isso que ele diz que M cosseno de ômega t menos 2π sobre 3 vai ser a mesma coisa que M cosseno de ômega t, mais 4π sobre 3. O que muda aí é só o sentido que você está girando na função cossenoidal, certinho? Bom, além do domínio do tempo, você tem o domínio da frequência, né? A gente, na maior parte dos cálculos que a gente vai desenvolver aqui nessa disciplina, a gente vai trabalhar bastante no domínio da frequência. Então, no domínio da frequência, o que é que você vai fazer? Você vai, só lembrando que no domínio da frequência, você vai estar trabalhando com números complexos, né? Então, o que é que vai acontecer no domínio da frequência? Você vai ter a representação das grandezas, entretanto, quando é no domínio do tempo, as tensões das fases 1, 2 e 3, que é E1, E2 e E3, estão representadas com letras minúsculas. Já quando você está no domínio da frequência, a convenção é você trabalhar com letras maiúsculas, ok? E com um ponto em cima de cada grandeza. Então, simplesmente olhando para a representação da grandeza, você consegue vislumbrar se aquilo ali está trabalhando no domínio do tempo ou no domínio da frequência. No domínio do tempo, como eu disse, ó, não tem o ponto em cima e as letras E1, E2 e E3, correspondendo às tensões das 3 fases, não estão utilizando nem ponto, nem letras maiúsculas, né? Já no domínio da frequência, perceba que você tem aí, ó, as 3 letras maiúsculas com um ponto em cima, ok? Atestando o fato que você está no domínio da frequência. Estar no domínio da frequência significa que você está trabalhando com números o quê? Com números complexos, tá? Só recordando um pouquinho, né? Números complexos são aqueles que são constituídos por 2 parcelas, né? Uma parcela correspondente à parte real e outra parcela correspondente à parte imaginária, né? A parcela correspondente à parte imaginária é a que está em conjunto com a letra J, né? Então, por exemplo, a fase 1 aí, ó, E mais J0, E parte real, J0 parte imaginária, ok? E aí você pode converter, né? De coordenadas cartesianas para coordenadas polares, por exemplo, né? E mais J0 vai ser a mesma coisa que E com fase 0. As equações que a gente tinha obtido anteriormente, né? Ó, ômega t menos 2π sobre 3, você estava no domínio do tempo. Então, para você converter isso para o domínio da frequência, o que é que você vai fazer?
você vai converter de uma forma para outra, né? Você vai sair da forma cartesiana, por exemplo, para a forma polar. Tem gente que chama de ou da forma trigonométrica para a forma polar, nesse caso aí, né? Então, o que é que vai acontecer? Fazendo a conversão, você vai ter cosseno de menos 2π sobre 3 mais j seno de menos 2π sobre 3. Isso aí vai ser... você vai calcular esses valores, né? O cosseno de menos 2π sobre 3 vai dar menos 1/2. E o seno de menos 2π sobre 3 vai dar raiz de 3 sobre 2. Okay? De tal maneira que o E2 passa a ser E, que multiplica menos 1/2 menos j raiz de 3 sobre 2. Colocando isso em coordenadas polares, né? Você vai ter o módulo E com fase menos 120 graus. Na tensão da fase 3 é a mesma coisa, tá? Mesmo raciocínio. Vai pegar da forma trigonométrica, converter para a forma polar, de tal maneira que você vai chegar na equação que E3 é igual a E com fase mais 120 graus, tá? Durante o transcorrer dos cálculos, a gente vai precisar bastante dessas três equações, tá? Então é bom que você, à medida que for estudando, já vá fixando. Num sistema trifásico, simétrico, ele será constituído por três equações, onde a equação da fase 1 é E com fase 0, da fase 2 E com fase menos 120, e na fase 3 E com fase mais 120. Lembrando que essa letra E está designando tensão, né? Ok? E quando você está no domínio da frequência, você vai utilizar letras maiúsculas e com um ponto em cima. Certinho? Bom, como eu disse, essas equações elas são bastante relevantes para o estudo dos sistemas de potência, né? Então, a figura 1 ela procura justamente enfatizar isso aí, tá? As equações para os sistemas trifásicos serão essas aí, E1, E2 e E3, E com fase 0, E com fase menos 120 e E com fase mais 120. Perceba também aquela questão da defasagem, né? Do atraso que existe de uma onda para outra. A primeira ela está com fase 0, está na origem do sistema, a outra está menos 120 graus atrasada e a outra está mais 120 graus adiantado. Ou se você considerar de 3 para 2, você também vai perceber uma defasagem, certinho? Bom, do que diz respeito ao sistema trifásico, a gente acabou de ver que as equações, ó, E1, E2 e E3, ela possui um valor correspondente ao módulo, né, que é a letra E. Quando você estiver no domínio da frequência, quando você estiver trabalhando com as grandezas na forma polar, pessoal, o que é que vai acontecer? Essa letra E ela vai corresponder ao valor eficaz de atenção, supondo que você está trabalhando com atenção. Se fosse corrente, por exemplo, seria I1, I2 e I3. Aí teria I com fase 0, I com fase menos 120 e I com fase mais 120. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Independente da grandeza, se você está trabalhando com tensão ou se você está trabalhando com corrente, o formato da equação seria o mesmo. E essa letra correspondente ao módulo, ela vai, do ponto de vista da eletricidade, ela vai corresponder, galera, ao valor eficaz da grandeza. Okay? Então, o valor eficaz da tensão elétrica, que é essa letrazinha E que está representada aí nas equações E1, E2 e E3, essa letra E nada mais é do que o valor eficaz. E o valor eficaz é a mesma coisa que o quê? O valor máximo dividido por raiz de 2, né? Do jeito que está apresentado na equação 11 aí. Então, essa letra E, uma outra, por exemplo, se você quisesse reescrever a equação E1, ficaria E1 é igual a E, mas quem é o E? É M sobre a raiz de 2, né? Ficaria E1 é igual a EM sobre raiz de 2 com fase 0 graus. Certinho? Onde E é a tensão eficaz, EM a tensão máxima. Certinho? O valor eficaz ele também é chamado de valor RMS. Okay? Então você pode utilizar E igual a M sobre a raiz de 2, né? Fazendo a ponte com as equações do sistema trifásico, tá? Entretanto, você pode, dependendo da literatura que você estiver consultando, você pode, por exemplo, verificar que o valor eficaz, alguns livros vai chamar de valor RMS. Aí a conta seria o quê? O valor máximo dividido por raiz de 2, ou ainda o VP sobre raiz de 2. Quem é o VP? VP é tensão de pico, ok? Então você já vai começando a se acostumar com as designações, né, com as nomenclaturas. A tensão eficaz é a mesma coisa que a tensão RMS, ok? Falar em V eficaz é a mesma coisa que falar em VRMS. A tensão máxima, V máxima, é a mesma coisa que a tensão de pico. Então, chamar de V máxima é a mesma coisa que chamar de V pico. Então, ó, tensão eficaz é a mesma coisa que tensão RMS, que é a mesma coisa que o quê? A tensão máxima dividida por raiz de 2 ou a tensão de pico dividida por raiz de 2, né? Perceba que é a mesma equação, você só está alterando a nomenclatura, tá? E se você quiser obter o valor máximo a partir do valor RMS,
Porque na primeira situação você tem que ter o valor máximo, aí você calcula o RMS. Mas se você já tiver o máximo e quiser o RMS, aí você utiliza a equação 13 aí, ó. Nada mais é do que você repetiu a equação 12, só que você isolou a variável V máximo, né? Você fez meio vezes extremos, você obteve que a tensão máxima nada mais é do que a tensão RMS vezes raiz de 2, tá? Só lembrando que a V máxima é a tensão máxima e VP é a tensão de pico. É o valor máximo que a cossenoide vai chegar, né? Na representação gráfica. E por falar em representação gráfica, a figura 2 traz para a gente aí os principais valores que você vai ter associado com as grandezas senoidais, tá? Então você tem aí, pessoal, o valor de pico, que é lá na crista da onda, né, no valor mais alto da onda, ok? Nessa representação ele está trabalhando com valores percentuais, então o valor de pico seria 100%, ou seja, o máximo valor que essa grandeja, seja ela uma tensão, seja ela uma corrente, pode chegar, tá? Desculpa, então abaixo dela você vai ter a tensão eficaz, onde a tensão eficaz ela vai ter 70,7% desse valor, ok? Já a tensão média é 63,7%. Perceba que esses percentuais são retirados em função de quem? Em função do valor de pico, tá? Desculpem aí. Então, ó, o valor médio, galera, vai ser o quê? Vai ser 63,7% do valor de pico, ok? O valor eficaz vai ser 70,7% do valor de pico, certinho? E o valor de pico a pico é um valor na qual você considera o máximo ponto positivo, ou seja, o V máximo, e o máximo ponto negativo, né? Ok? Então, o pico a pico vai do pico positivo ao pico negativo. Outro detalhe que você pode prestar atenção aí é no que diz respeito aos ângulos, tá? Por exemplo, o valor de pico ocorre a 90 graus. Quando chegar em 270 graus, aí você vai ter o pico negativo. Então, o pico a pico você vai estar pegando de 90 graus a 270 graus, ok? Essa é a premissa básica que você tem que ter em mente. Então, analisando essa figura 2, você já sabe que o maior valor de todos, pico a pico. Abaixo dele, o de pico. Abaixo ainda, eficaz. E o menor de todos, o valor médio. E se você quiser saber o valor em uma posição específica, aí você vai ter o valor instantâneo, embora não esteja representado aí, né? Bom, a figura 3, ela representa também essa questão dos valores de referência, né? Entretanto, não utilizando valores percentuais, e sim valores numéricos, né? Mas o raciocínio continua o mesmo. O valor de pico a pico, você vai pegar do pico positivo para o pico negativo. O valor de pico, você vai medir o máximo valor em relação ao eixo horizontal. O RMS é 0,707 do valor de pico. Isso nada mais é do que 70,7 dividido por 100, né? Ele saiu de valores percentuais para valores reais. Então vai ficar 0,707 do valor de pico e o valor médio 0,637 do valor de pico. Novamente ele pegou 63,7, dividiu por 100 e chegou a 0,637. Certinho? Novamente você percebe que 90 graus você atinge o valor de pico, 270 você atinge o valor de pico negativo. E os pontos em que a cossenoide ou a senoide, dependendo do que você estiver analisando, passa pelo zero, são os pontos 0, 180 e 360 graus. Ok? Agradeço a todos pela atenção e até o nosso próximo encontro.